Sou Ângelo Bortolini, brasileiro ilustrador, trabalho com clientes como Blizzard, Disney e Wizards of the Coast. E hoje eu vou fazer paintover nessa fanart de Zelda que o Walefer Souza mandou. O Walefer também já foi meu aluno, tem sido muito legal ver o crescimento dele na arte. A primeira impressão que eu tenho ao olhar para ela é de uma admiração da ambição do Walefer. A imagem é enorme, ela tem trocentos elementos, é uma vista grande, épica, muito massa ver um artista tentando fazer coisas assim. Antes de fazer esse paintover, eu fui dar uma olhada em alguns artistas que fazem artes épicas parecidas com essa, como o Kevin Knutsman, que é um brasileiro, e o Florian Lebrun, não sei se é assim que fala. Coisa que eu notei estudando essas artes é uma simplificação das massas, as formas maiores elas são blocadas primeiro e todo o resto da imagem obedece essa hierarquia. Então a imagem, no final, ela pode ter trocentos mil detalhezinhos, mas contanto que elas não quebrem a estrutura dos valores, não vai ficar poluído e ainda vai ter um impacto forte quando você olha para ela. É um personagem olhando para uma cena incrível, então quase que contraintuitivamente, a cena precisa ser simples em questão de valores. Você precisa entender ela assim para ficar impactado por ela. Senão perde o propósito, você vai ficar olhando para ela e pensando, que é isso aqui? Tem que levar uma porrada, tipo, pá, um castelão foda. Olha que cena incrível, olha que vista maravilhosa, para ela ter o impacto que a ilustração precisa para funcionar. Sinto que tem dois fatores aqui principais que estão impedindo essa imagem de ser algo maior, que é valores e perspectiva atmosférica. Então o que eu vou fazer é só organizar. Já tem bastante coisa bonita aqui, eu não preciso adicionar mais nenhum elemento, eu vou só colocar cada coisa no seu devido lugar e a imagem vai brotar daí. A primeira coisa que eu faço no paintover é separar a imagem em camadas. Como meu objetivo aqui é organizar valores e atmosfera, eu preciso ter um pouco mais de controle para poder fazer isso. Um jeito fácil de pensar em perspectiva atmosférica é poeira. É a quantidade de partículas no ar que tem entre você e o objeto que você está olhando na distância. Quanto mais longe de você tiver esse objeto, quanto mais poeira tiver no ar, mais a luz vai ser afetada por essa distância. Nessas montanhas ao fundo, a parte da luz está super clara e a parte da sombra está bem escura. E a primeira coisa que a perspectiva atmosférica mata é esse contraste local. Então eu harmonizo essas cores e depois vou mexer no castelo. O Walefer já tinha colocado uma fumacinha entre o castelo e o plano da frente. Isso é uma coisa bem comum em imagens desse tipo. É utilizada para distanciar elementos, dar um senso de profundidade. Mas aqui eu acho que não estava funcionando porque a fumaça estava numa cor muito semelhante à cor das torres e aí ela acabou mesclando com o castelo, fazendo o oposto do que ela deveria fazer. E eu acabo usando essa fumaça para agrupar um pouco os valores na parte de baixo do castelo, para usá-la como uma transição entre o que está na frente e o que está atrás. E eu coloco também um pouco de atmosfera entre a parte de trás do castelo e os muros da frente, para dar a ideia de que o castelo é enorme. Eu vou agora para o foreground, que é o plano mais próximo do observador, e eu começo a agrupar e simplificar algumas das formas da luz, principalmente na parte da grama, para elas terem uma leitura melhor, mais simples. E depois você pode dar zoom ali e colocar quanto detalhe você quiser naquela grama, mas as formas básicas dela precisam ser simples e fáceis de ler. Eu subo um pouco o valor da sombra da grama, em alguns pontos ela estava quase preta, em outros pontos ela estava mais azuladinha, eu deixo ela mais coerente. Eu adiciono uma luz bem mais confiante nesse morrinho onde o personagem está, um pouco do azul do céu na grama e na estátua ao lado do personagem, e trazer um pouco de informação de cor para essa cena. Agora, com a imagem mais bem estruturada, eu posso voltar e trazer essa iluminação de volta para o castelo para criar um ponto de interesse ali no meio dele. Eu não quero espalhar essa luz por todas as torres criando ruído, eu quero algumas formas grandes de iluminação para me dar um ponto de interesse claro. E por fim, eu trago de volta os efeitos mágicos no topo do castelo. Eu quero manter essa vibe que o Walefer colocou de deixar toda a parte de cima do castelo bem escura para dar essa cara de que o vilão mora ali. E mesmo com essas mudanças, no final eu senti que dava para separar um pouco mais os planos da imagem. Aumentei a perspectiva atmosférica na montanha de trás e joguei uma camada de curvas depois do foreground para deixar tudo um pouco mais claro, dar um sentimento de ambiente mais amplo, mais épico. Antes e depois, a diferença principal é a leitura. A imagem antes estava mais difícil de se ler e agora ela é muito mais simples de você entender o que está acontecendo, onde está cada um dos elementos. E agora você se sente um pouco mais como esse personagem olhando para algo épico. E o mais legal é que eu não precisei mudar nada. Eu não mudei design, eu não mudei composição, eu não mudei quase nenhuma das cores. A única coisa que eu fiz foi organizar a perspectiva atmosférica e o contraste dessa imagem. Muito obrigado, Walefer, por ter mandado essa imagem. Se você também quiser feedback, pode mandar essa ilustração para meajudaangelão@gmail.com e um pequeno textinho explicando quais os pontos que você gostaria de mais ajuda. Até mais!